virar aqui um pouquinho. A minha esposa, somos casados vamos fazer 30 anos, temos 2 filhos. Um eu sei que vocês conhecem bem, né, que é o jovem mais bonito aqui da igreja, que é o João Guilherme, ex-cabeludo, cortou o cabelo. E a Juliane, que também eu acho que vocês conhecem, amanhã ela virá também me ajudar em determinado momento. Mas é um prazer estarmos aqui juntos e, na realidade, a gente não vem ensinar nada, nós vamos compartilhar, trocar experiências, compartilhar aquilo que Deus tem feito pela sua graça e misericórdia aí, nas nossas vidas, através das nossas vidas, no Ministério Infantil, né? Nós estamos na PIBA há 25 anos, dia 5 agora de janeiro fez 25 anos de tempo integral, 27 como membros, mais 25 no Ministério da PIBA. Antes disso trabalhamos na APEC, a Aliança Pro Evangelização das Crianças, é um ministério que trabalha especificamente com crianças. Então assim, temos trabalhado todo esse tempo aí, investido a nossa vida com muita graça de Deus e muita alegria, né? De compartilhar o Evangelho às crianças e de trabalharmos com pessoas e juntos crescermos, né, no conhecimento do Senhor, da sua palavra, na graça dele e transmitindo esse conhecimento aos pequeninos. Hoje eu queria trabalhar um pouquinho um texto e depois emendar 2 matérias aí que são mais ou menos parecidas. Vamos ver então as bases bíblicas para a evangelização da criança e a característica do bom professor. Aí na sua apostila, as 2 últimas folhas são sulfites, são folhas em branco, para você usar de anotação, tá? Porque depois você anota num papel, depois você chega naquele papel e fala, nossa, o que é isso daqui? Então eu já, querendo ajudar você, eu já coloquei essas 2 folhas aí. Se não for suficiente, aí sim use um outro papel, tá bom? Eu queria começar cantando uma música que diz assim: crer no que Deus disse, que é certo, está de pé. Quer dizer, crer no que Deus disse. É certo, está valendo. O que está valendo? Que Ele nunca falha, é verdadeira fé. Nós podemos contar sempre com Ele. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é. Todos nós somos o que de Deus? Criaturas. Mas no dia que você aceitou a Cristo como seu Salvador, você se tornou filho. Então, quem recebe a Cristo, de Deus nascido é, crer neste Evangelho é verdadeira fé. Alguém conhece? Escute uma vez para você aprender certinho. Assim, ó. Crer no que Deus disse, que é certo, está de pé, que Ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é, crer neste Evangelho é verdadeira fé. É alta mesmo, tá? Porque para criança a gente tem que cantar tenor. Tenores e sopranos, todos nós. Vamos lá? Crer no que Deus disse, que é certo, está de pé, que Ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é, crer neste Evangelho é verdadeira fé. Fácil? Mais uma vez? Um pouquinho mais rápido? Vamos lá? Crer no que Deus disse, que é certo, está de pé, que Ele nunca falha, é verdadeira fé. Quem recebe a Cristo, de Deus nascido é, crer neste Evangelho é verdadeira fé. Joia. Mais uma outra música, só para sossegar o nosso coração aí, antes de começarmos exatamente com a matéria. Essa música, ela foi escrita pensando, né, em uma música bem antiga, secular, de um filme antigo, que eu sei que a Maria Matos, o Cláudio, a irmã aqui do lado da Maria, deixa eu ver se tem outras, e outras aí mais, deve conhecer e ter assistido. A Regina, aquele filme A Noviça Rebelde, né? Aquela música assim, ó, dó é dia, um lindo dia, ré, reluzou em pó. A música é a melodia mesma, tá? Só que uma outra letra. Então escute uma vez. A gente canta e vai subindo. Então a gente começa abaixo, dó,
vai subindo o tom. Aí quando chega no final, a gente canta de novo. Só que aí a gente desce. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, pecado. E sobe de novo. Na segunda vez, aí, a última folha, no finalzinho. Do Senhor eu sou, enfim. Então, na primeira vez, quando do Senhor eu sou, enfim, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, pecado. E sobe de novo. Da segunda vez, do Senhor eu sou, eu, enfim. Eu vou cantar uma vez a primeira estrofe e depois a gente começa de novo, tá bom? Mas preste atenção, é assim, ó. Do pecado me salvou, revelando seu amor. Minhas culpas já levou, falarei do seu amor. Sol que as trevas dissipou, lavando os pecados meus, sinto tudo novo em mim. Do Senhor eu sou, enfim, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, do pecado. Deu para pegar? Vamos lá então? Começando todos juntos? Do pecado me salvou, revelando seu amor. Minhas culpas já levou, falarei do seu amor. Sol que as trevas dissipou, lavando os pecados meus, sinto tudo novo em mim. Do Senhor eu sou, enfim, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, do pecado me salvou, revelando seu amor. Minhas culpas já levou, falarei do seu amor. Sol que as trevas dissipou, lavando os pecados meus, sinto tudo novo em mim. Do Senhor eu sou, enfim. Muito bom. Depois a gente canta de novo para ficar firme aí. Mas deu para aprender, né? Joia, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Ok? Vamos ler juntos então? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ok. Deuteronômio, finalzinho do tempo ali de Moisés com o povo de Israel, o povo já estava para conquistar a terra prometida, né? E Deus então dá algumas direções para Moisés, e Moisés mais uma vez passa aos filhos de Israel, ao povo de Israel, algumas ordens, né? E aí ele começa então falando dos mandamentos, dos estatutos, dos juízos do Senhor para o povo de Israel, para que eles não se esquecessem, né? Para que eles não se esquecessem. E a partir do versículo 3 aqui,
ele começa a dar uma ordem. Antes da gente continuar aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Quem tem filhos aqui menores de 12 anos? Tá, quem tem netos menores de 12 anos? Aumentou um pouco, né? Agora, esta ordem, a princípio, é para os pais. Mas deixa-me fazer uma outra pergunta. Quem trabalha ou já teve a oportunidade de trabalhar com crianças menores de 12 anos? Joia. Porque também se aplica a nós que trabalhamos com crianças. Tá? Mas vamos para o texto. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que te bem te suceda. E muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Deus havia prometido ao povo de Israel passar para eles uma terra, dar a eles de herança, uma terra que manava leite e mel. Quer dizer, não é que saía leite e mel do chão, mas era uma terra boa para plantação e boa para criação. Que eles seriam bem alimentados, uma terra boa para que eles pudessem morar. Deus havia dado, mas eles precisariam se lembrar de quem é Deus e o que Deus havia feito por eles. Né? E no versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é o nosso único Deus, único Senhor. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. E aí, versículo 5. Lembrando disso, você amará, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Na minha versão diz todo o teu poder, mas tem uma versão que fala todas as suas forças. É a maneira como nós devemos amar a Deus. E o versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, para que você possa transmitir aos seus filhos, aos seus netos, aos teus alunos. Precisa estar primeiro onde? No teu coração. No teu coração. Deus quer usar as nossas vidas, mas antes de usar, Ele quer transformar a minha vida e a sua vida. Então essas palavras, elas devem estar no teu coração. E aí sim, versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. A partir do momento que está aqui, no teu coração, ela vai ser transmitida. Lembre-se sempre disso. Deus está preocupado com a sua vida e com a vida dos seus filhos, netos e alunos, mas primeiro com você. Nós precisamos cuidar de nós mesmos para a gente poder transmitir. E o Ministério Infantil traz grande privilégio para nós estarmos envolvidos, mas atrás desse grande privilégio, muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Então nós vamos ver durante esses 2 dias que Deus tem nos dado esse privilégio, mas Ele também quer que exerçamos o nosso ministério com responsabilidade. É isso que Deus espera de nós, né? Então, que você possa especialmente lembrar sempre do versículo 6, de Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí sim, da palavra de Deus para o teu coração, do teu coração, para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus netos, para a vida dos seus alunos. Certo? E pensando nisso, pensando no privilégio que nós temos para estarmos envolvidos e nos envolver no Ministério Infantil, a gente queria trabalhar com algumas áreas da nossa aula, né? A nossa aula, ela é composta, né? A aula da sua escola dominical, da sua classe de 5 dias, da sua classe de boas novas, ela normalmente é composta, né? Se você tem um ministério na escola pública, o que compõe a sua aula? O que você faz? Primeiro, quem trabalha aqui na igreja já no Ministério Infantil com crianças, por exemplo, de 0 a 4 anos? Nossa, pode levantar a mão alto. 5 a 8. 9 a 12. Tá. O que compõe a sua aula? Você chega lá e faz o quê?
Então, período de cântico, o que mais? Período de oração, o que mais? Memorização de versículo, o que mais? História bíblica. Pode ter mais um. Tá, atividade para reforço, pode ser atividade para reforço de ensino. E mais um. Que talvez, às vezes você pode fazer todo domingo, ou talvez a gente faz em momentos especiais, que é o período de missões. Trabalhar com missões na vida das crianças. Mas é isso que compõe a nossa aula. Então nós vamos ver durante esses 2 dias, parte por parte, né, como nós vamos trabalhar cada tempo, cada momento, para fazermos a nossa aula, um momento atrativo para as crianças, produtivo, que é isso que a gente quer alcançar o coração da criança, do nosso aluno, né? Então nós vamos ver basicamente, realmente é isso daí. O coração da nossa aula, né, é a história bíblica, é o ensino bíblico que nós vamos transmitir. Para nos ajudar, nós vamos usar cânticos referentes que vai nos ajudar reforçando o ensino. O versículo relacionado à história, o tempo de oração, é importante as crianças aprenderem a depender de Deus desde pequeno. O período de oração, o período de atividade que vai reforçar o ensino. E nós podemos trabalhar com missões. Então é isso daí. E hoje, eu queria pensar com vocês, aí pode abrir a sua apostila na página 1, né, que fala um pouquinho sobre as bases bíblicas, né, a base bíblica para a evangelização de crianças. Né? E eu queria que antes de você abrir, deixe aí o seu dedo na página 1, volte uma página. O que tem nessa página que você voltou? O que tem na página que você voltou? É o nome do nosso curso. Curso de formação de professores evangelistas de crianças. Curso de contador de história? Não. Você não é contador de história. Contador de história é aquele que conta a história da carochinha, dos 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho. Você é um professor evangelista de crianças. Você não está contando uma historinha. Né? Você não vai participar do cultinho, não existe isso. Você vai participar do culto infantil e você vai contar a história bíblica. Um formato para criança, mas o conteúdo é o mesmo que o pastor José vai contar aqui para os seus alunos. Para os seus alunos não, para a igreja, né? Que não deixa de ser aluno. O pastor José pode contar história bíblica na igreja? Pode. Né? Pode um dia vir vestido de Moisés e contar a história, né? Ser o personagem, né? Então esse é o nosso curso. Aí aqui dentro tem uma atividade aqui, ó. Tem um versículo: ensine a criança no caminho que deve andar. Coloque aí nessa pontinha aqui está o provérbio. Que provérbio é esse? 22:6. Escreva aí 22:6. Primeira atividade para você. Foi um esquecimento aí. Agora volte lá a sua apostila para a página 1, né? E nós vamos ver dentro das bases bíblicas que Deus, Ele nos ensina, né? Ele nos orienta a falarmos com as crianças. E por que a gente vai trabalhar para evangelizar as crianças? Primeiro, porque a Bíblia manda. Segundo, porque a Bíblia prova que a criança ela é uma pecadora e ela pode se perder. Por isso devemos pregar o Evangelho. E terceiro, a Bíblia mostra claramente que uma criança ela pode ser salva. Né? Então, começando aí, a Bíblia manda. No livro de Marcos 16:15, Jesus está ali conversando lá com o apóstolo Pedro. E é interessante que Pedro, eu imagino, né, é um dos personagens que, chegando no céu, eu acho que todos nós temos um pouquinho de curiosidade para conhecer Pedro. Né? Aquele homem que
já vai à frente, que já quer fazer, que já corta a orelha. Ele era assim, né? E ele está ali numa conversa com Jesus, e aí Jesus, do versículo 13 para frente, Jesus chega para ele e fala: Pedro, você me ama? Ele fala: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Essa foi a ordem de Jesus. Daí a pouco Jesus de novo: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que me amo, que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí no versículo 15, de novo ele pergunta, né? Versículo 16. Aliás, esse é o versículo de baixo, tá? É o 3, é João 21, 15. Vamos voltar para Pedro aqui, a confissão de Pedro primeiro. Versículo 15. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis quem eu sou? Não. Se a gente abrir no versículo certo, aí a gente... eu estava em Mateus, não estava em Marcos. Marcos 16, 15. Disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A criança também é uma criatura. É uma criatura de Deus. Tá? Então o ide de Jesus é para pregarmos a todas as pessoas. E é interessante, e essa ordem é pregar e trazer para a Igreja Batista do Imperial. Certo? Pregar e trazer para a igreja. É isso? Não, é pregar. A ordem de Jesus é pregar. E a gente tem muitas oportunidades de pregar, né? A gente tem, por exemplo, há 25 anos eu dou aula numa escola, aula bíblica, né? Já dei aula aqui no Fúvia, já dei aula no Felipe Patacho, já dei aula no Valdemar, aula bíblica, né? E tem alguns, o Adilson, que foi membro aqui da igreja, hoje é pastor lá no Vitória Régia, aceitou a Cristo no acampamento da escola pública, lá na Palavra da Vida. Só que assim, a gente pregou o evangelho, a gente ensinava, né? E a gente sabe de vários que estão aqui na igreja, né? E alguns a gente nem vai saber. Talvez uma pessoa vá lá desesperada, levar um cachorro para tomar banho. E se ela vai levar um cachorro para tomar banho, ela vai levar para quem? Vai levar para Maria? Vai levar para quem? Para a Bruna, né? Para a Bruna. De repente, aquela pessoa está com um problema difícil, a Bruna deu uma atenção, conversou e de repente Deus deu a oportunidade da Bruna falar de Jesus para aquela pessoa. Talvez nunca mais a Bruna vai ver aquela pessoa aqui. Mas de repente Deus pode usar a vida dela nesse testemunho e a Bruna encontrar com essa pessoa lá no céu. Ela vai falar. Né? Vai falar, vai transmitir o evangelho, tá? Então, uma criança, ela é pecadora, faz parte, é criatura de Deus. 2, deixai vir a mim os pequeninos, disse Jesus. Marcos 10, 14. Marcos 10, comecinho do capítulo, Jesus está conversando com os seus discípulos a respeito do divórcio, né? Era um assunto para adulto, gente grande, né? E os discípulos estavam ali conversando, Jesus ensinando aquela multidão, as pessoas elas acompanhavam, elas seguiam Jesus, né? Para onde Jesus ia, as pessoas seguiam a ele. E aí no capítulo 10, Jesus está falando àquele povo a respeito do divórcio. A partir do versículo 13, o que acontece? O cenário muda, versículo 13. E traziam-lhes crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam, né? Então, de repente, Jesus conversando ali com aquele povo a respeito do divórcio, alguns pais, algumas pessoas trouxeram um grupo de crianças para Jesus abençoar. Mas os discípulos fizeram o quê? Repreenderam. Não, tira essas crianças daqui. Agora não é tempo. Nós estamos num assunto muito importante. Né? Muito importante. Criança atrapalha. Tira. Pode voltar. Mas aí no versículo 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. O que é indignar?
É ficar bravo? É mais do que ficar bravo. Jesus ficou muito indignado, muito bravo, né? Jesus indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus deu importância às crianças, né? Ele declarou: deixe vir, porque deles é o reino de Deus. Tá? Então a Bíblia manda, o próprio Senhor Jesus. Tem outros textos que diz que Jesus pegou uma criança no colo, né? Se ele pegou no colo, talvez fosse do tamanho da Sofia, né? 1 ano, 2 anos, não ia pegar um de 12 no colo, porque ele dava importância a todas as pessoas, tá? Então por que eu devo evangelizar as crianças? Porque a Bíblia manda, porque Jesus nos ensinou assim. 3, aí sim a conversa de Pedro lá com Jesus. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro ficou chateado, triste. Ai, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacente os meus cordeiros, as ovelhas pequenas, né? Os cordeiros, os pequenos, as ovelhas pequenas, que também têm que ser pastoreadas. E aí uma pergunta que talvez você esteja pensando aí: quando que eu devo falar? Né? Quando que eu devo evangelizar o meu filho? Por exemplo, se a Juliana, a sua filha está com 1 ano e 10 meses. Se a Ju ainda não começou, ela está atrasada. Se a Tamires, quanto tempo tem a Sofia? 2 meses. Se ela não começou, ela está atrasada. Sabe por quê? Porque quanto mais cedo, melhor. Nós temos que falar sempre, desde pequeno aos nossos filhos, desde cordeirinho. E devemos batalhar diariamente para ganharmos o coração dos nossos filhos, o coração dos nossos netos, o coração dos nossos alunos. Esse é o alvo. Esse deve ser o alvo que você tem que buscar diariamente, semanalmente na sua classe, né? Por exemplo, a Tamires, quando vai amamentar, ela tem que orar com a Sofia? Tem que. A gente orava com o João Guilherme, esgoelando, mas ali se segurava a mãozinha. Agora nós vamos orar. Papai do céu, obrigado pelo papai, em nome de Jesus, amém. Não vai ficar 5 minutos orando, né? Pronto. Aí depois foram crescendo. Quando eram maiorzinhos, a gente sentava à mesa e cantávamos: Papai do céu, abençoa esta hora de alegria, a comidinha tão boa que tu nos dás cada dia, amém. Nós íamos acordá-los de manhã: bom dia com alegria, desejo para você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Então, bom dia, com alegria. Desejo ao meu filho um bom dia. Que tudo vai bem. Com quem? Com o nosso Salvador, que nos quer bem. E se Ele nos quer bem, está comigo, vai tudo bem. São verdades que você está transmitindo para o seu filho. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Com 4 anos de idade, João Guilherme falou: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. Quando a Juliane tinha 4 anos, ela também tomou uma decisão. Porque desde pequeno. Tem eu acho que vocês sabem que o João Guilherme entende um pouquinho de música, né, e gosta. Uma amiga nossa era professora na Faculdade Teológica em São Paulo, no Colégio Batista, de música, e a gente sempre gostou muito de música, né? E aí, quando a Iracema engravidou do João Guilherme, ela falou assim para a gente, falou: olha, se você quiser que ele goste, ame música, coloca um umbigo no rádio e escute. E a gente ouviu o dia inteiro, ouvimos músicas. Os dois gostam, têm facilidade. Querem que o seu filho, falavam para a gente, não aprendemos, ame a Deus e a sua palavra, desde pequeno, faça a sua parte.
Inculcando, inculcando, inculcando. Tá? Então, os cordeirinhos desde pequeno precisam ser ensinados. 4, não é da vontade de Deus que uma criança se perca. Mateus 18, 14. Se a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que uma criança se perca, é porque ela está em perigo, porque ela pode se perder, porque senão a Bíblia não declarava. Tá? Então a Bíblia manda evangelizar as crianças porque ela pode se perder. Não é quando chegar na adolescência, né? Ela pode se perder. 5, a Bíblia manda ensinar as doutrinas fundamentais às crianças. As crianças do Velho Testamento deveriam conhecer o significado da Páscoa, né? Então, a gente sabe que o povo de Israel, né, estava lá no Egito, Deus mandou lá as pragas para libertá-los da escravidão. E a última praga qual foi? Qual foi a última praga? Não, qual foi a praga? A morte dos primogênitos, né? Para que o povo, os filhos primogênitos do povo de Israel não morressem, teriam que fazer o quê? Karen? Pegar uma ovelha, sem machucado, sem mancha, sem defeito, perfeita, que simbolizava a vinda de Cristo, o sangue de Cristo, deveria passar nos batentes da porta, nos umbrais da porta. Porque à noite, quando o anjo da morte passasse e visse o sinal, naquela casa não iria morrer ninguém. Quando saíram dali, qual foi a ordem? Fale aos seus filhos a respeito do que Deus fez por nós, nos libertando do Egito. Outro momento, o povo de Israel passou, né, já estava lá andando já na terra, e eles foram atravessar, quando foram tomar posse, eles foram atravessar o rio Jordão. Qual foi a ordem de Deus? Né? Os sacerdotes iam na frente, certo? Os sacerdotes iam na frente. Quando os sacerdotes chegaram e colocaram o pé na água, o que aconteceu? A água, o rio está descendo, certo? O que aconteceu aqui? A água parou. E a água daqui? Desceu. E o que ficou? Na frente deles ficou de que forma? Seco. E eles então passaram. Quantas tribos eram do povo de Israel? 12. Qual era a ordem de Deus? Que eles deveriam, um homem de cada tribo, deveria fazer o quê quando estivessem atravessando? Pegar uma pedra. O que era para fazer com aquela pedra? Montar um altar. E aí, quando os seus filhos, os seus netos, daqui 20, 30 anos, vierem andar com você e ver esse altar, perguntar para você, o que significa isso? Você vai contar os feitos do Senhor. Aquilo que Deus fez. São verdades. São verdades que os filhos precisam saber. Precisam saber. Da palavra de Deus. Mas não só da palavra de Deus. Deus fez grandes coisas só para o povo de Israel? Deus tem feito grandes coisas para você? Cadê os avós? Tem 2 aqui, quem que era avô ali? Quem mais que é avô? Né? Vocês têm feito, têm contado para os seus netos os grandes feitos do Senhor na sua família? Outra pergunta. Quantos anos tem a igreja aqui do Imperial? 26 ou 27? Acho que 26. Ou acho que de começar mesmo 25. Foi quando eu estava chegando aqui na Piba. Deus tem feito grandes coisas aqui na igreja do Imperial? Quem está aqui na igreja há menos de 5 anos? Quem está aqui há mais de 20? Tem alguém que está há mais de 20? Karen, a turma da Solange, toda. Quem está menos de 5? A Solange já contou para você como Deus começou a igreja aqui no Imperial? Tarefa da Solange, ela vai te contar. Depois você pergunta para ela, né? Porque a Solange conhece a história da igreja, só que ela precisa saber,
né? Ela precisa saber que a igreja não começou com essa estrutura, começou menor, né? Então, a gente precisa contar aos nossos alunos. Porque é muito fácil a gente ver, o pessoal às vezes chega para mim, né? Principalmente quando a gente tem um tempo desse lá na Piba, acho que a maioria que conhece a igreja lá, o pessoal fala, também, né? É fácil você falar do Ministério Infantil, com toda essa estrutura, tem um prédio do Piba Kids, tem uma sala com armários, tal, tem uma mesa. A Piba não começou grande. Quando eu cheguei lá na Piba há 27 anos atrás, tinha classes embaixo da escada. Não porque a igreja relevava as crianças ao porão, não é isso, né? Mas era o que tinha. E aquela sala dos armários, hoje realmente eu tenho uma sala dos armários, armário em toda a volta, né? Tem uma mesa de 1 por 2,20, 1,20 por 2,20 no meio, né? Mas aquela sala foi sonhada e orada por 10 anos. Por 10 anos. Né? Hoje a gente tem uma estrutura. E a gente daqui 10 anos quer estar melhor do que hoje. Hoje você tem uma estrutura aqui. Quem foi criança aqui, a Karenzinha que teve aula aqui, hoje se ela for contar para vocês que estão chegando agora, ela vai dizer para você como que era a sala dela. Né? Dos juniores, do pré... né, do infantil, né, e tudo isso. Hoje tem uma estrutura. Só que você vai fazer essa realidade de hoje ser melhor daqui 10 anos, que hoje está na sua mão. Né? Então, isso que nós temos que pensar. Né? Porque a gente precisa evangelizar as crianças, mas nós precisamos contar as verdades da palavra de Deus para elas. E daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. B. Desde o menor deve ouvir os mandamentos de Deus, tanto em casa com os pais, como na congregação do povo de Deus. As crianças devem ser doutrinadas na lei de Deus. E aí tem vários versículos, você pode ler depois no Velho Testamento. Né? Mas muitos momentos dentro da história do povo de Israel, as crianças estavam, elas eram participantes direto. E mesmo naquela época, que as mulheres não eram nem contadas. As crianças não eram nem contadas, mas Deus sempre deu importância. Tá? As crianças estiveram presentes em cultos de arrependimento. Então a gente pode ver lá em Esdras, por exemplo, 10:1. As crianças estavam presentes. No culto de arrependimento, quando Esdras acha lá e lê a palavra de Deus, as crianças estavam presentes. A nova geração deve receber o pleno conhecimento do poder e das obras maravilhosas do Senhor, para que não se torne uma geração dura e rebelde. Salmo 78, de 1 a 8. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos o quê? A vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Se Deus tem feito maravilhas na sua vida, na vida da sua igreja, você tem que contar para as crianças. É uma ordem de Deus. O que ouvimos e aprendemos na palavra de Deus. O que nos contaram nossos pais, não vamos encobrir. Não vamos deixar de contar aos nossos filhos. A vindoura geração. Tá? Daquilo que Deus tem feito. Para quê? Aí o Salmo 78 continua. Para quê? Vamos abrir lá? Acho que é importante. Na minha versão, o versículo 1 começa com a palavra escutai a minha lei. O que diz? Tem alguém com uma versão diferente? Ouve, povo meu, a minha lei. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Então inclinem, preste atenção. Versículo 2. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigma da antiguidade, as quais temos ouvido e sabido, e que nossos pais nos têm contado. Então, aquilo que os nossos pais têm contado, o que nós vamos fazer? Não encobriremos aos seus filhos.
mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Agora, tudo isso para quê? E aí, vamos ler o versículo 6. Para quê? Para que a geração vindoura soubesse, a fim de que não nascessem, aliás, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua confiança, a sua esperança, aliás, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem seus mandamentos. Por quê? Para quê? E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então devemos contar, para que eles não se tornem geração rebelde, né? Desde pequeno. Então, primeiro motivo, por que eu devo ser um evangelista de crianças? Eu devo evangelizar uma criança, porque a Bíblia manda. O segundo, porque a Bíblia prova que uma criança, ela pode se perder. A gente já viu até no próprio Salmo 78, né? Para que ela não se torne uma geração rebelde. Mas todos nascem em pecado e são possuidores de uma natureza pecaminosa. Salmo 51 diz que a gente já vem do pecado do ventre da mamãe. Né? Você já viu, por exemplo, tem uma criança tão bonitinha aqui, chamada Sofia. Né? A mãe já amamentou, já trocou, já está limpinha, e põe no berço, chora, pega no colo, para. Põe no berço, nossa, já está dando exemplo. Põe no berço, chora, pega no colo, para. Põe no berço, chora, pega no colo, para. O que ela quer fazer? O que chamamos isso? O que é manha? Pecado. Mas ela tem quantos meses? 2? 2 tem pecado? Tem. A Bíblia diz que ela foi gerada desde a barriga da mamãe. Né? O que ela quer fazer? Ela quer fazer a sua vontade. Quer ficar no colo. Tá? Então a gente tem que ensinar. A gente tem que orar com ela, orar por ela, ensiná-la. Primeiro, o papai José e a mamãe Tamires. Mas ao mesmo tempo, eu e você como igreja, nós temos responsabilidade de ajudá-los na direção, na condução da pequena Sofia, para que lá na frente ela possa ser uma mulher de Deus, né? Temente a Deus. Porque ela já nasceu em pecado. A Bíblia diz que por causa de um homem nasceu o pecado, entrou o pecado no mundo, esse pecado, a morte, essa morte passou a todos os homens. Todos os homens já nascemos pecadores. 2, o coração do homem é mau desde a meninice, desde pequenininho. Né? A gente precisa ensinar, por exemplo, uma criança a desobedecer. Por quê? Já é natural, é da natureza humana. Agora, precisa ensinar o quê? Obedecer. Obedecer. Né? E às vezes a gente acha tão bonitinho, né? Chega lá e, olha, não põe o dedo na tomada. Aí a criança chega lá, ela olha para a tomada e olha para você, com aquela carinha tão bonitinha, né? Mas o que ela quer fazer? Desobedecer. Ela quer enfiar o dedo na tomada, né? E a gente às vezes acha graça, mas nós devemos tomar cuidado nesse sentido, né? Porque a natureza dela é de fazer o errado, né? Nós não precisamos ensinar a fazer o errado. Esses dias eu estava conversando com um casal e eles assim assustados, né? Primeiro ano do filho na escola, e eles desesperados porque na primeira semana o menino falando algumas coisas, estava falando, nossa, mas a gente levou anos, né? Tá ensinando ele já há 4, 5 anos. E menos de uma semana lá na escola ele já aprendeu tudo errado, tudo ao contrário. Mas é isso aprende mesmo, né? Versículo 3 do Salmo 58. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Você precisa ensinar a falar a verdade, mas a mentira é natural, né? É natural. 3. O fato de Jesus declarar que não é vontade do Pai que uma criança se perca indica que ela
está correndo perigo, ela pode se perder, que foi o texto de Mateus 18:14 que a gente viu lá em cima. Tá? Então, primeiro, por que eu devo ser um evangelista de crianças? Porque a Bíblia manda. E porque a criança está em perigo, ela pode se perder. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia mostra claramente que uma criança ela pode ser salva. Então, em Efésios, diz que as crianças foram incluídas entre os santos de Éfeso, né? Então, as crianças foram incluídas lá, quando estava declarando lá. Vamos ver Efésios, capítulo 1, versículo 1, primeiro. Alguém pode ler para mim o 1:1 e depois o 6:1? Versículo 6:1. Filhos, obedeçam aos seus pais. Paulo falando aos santos de Éfeso, né? E a gente sabe que Efésios tem uma orientação para todos, para filhos, para pais, né? Então, Deus incluiu aos santos de Éfeso, inclusive as crianças. 2, Jesus falou destes pequeninos que creem em mim, em Mateus 18:6, né? Então, eram os pequeninos que creem, porque a criança pode chegar a crer ao arrependimento, né? Como eu disse, o João Guilherme, desde pequenininho, a gente ensinava, nós tínhamos o nosso culto doméstico, eles iam na igreja, tinham aula, nós tínhamos, quando ele era menorzinho ainda, até 2 anos e meio, em casa, tínhamos todo sábado uma classe de boas novas. Classe de boas novas era uma classe semanal, né? Às vezes a gente faz o curso da PEC, você tem que fazer uma classe de 5 dias, que são 5 dias, tal. Essa classe pode se tornar uma classe de boas novas. Por exemplo, eu preciso fazer uma classe de 5 dias, vou fazer na casa da Bruna. A Bruna tem 3 filhos e um monte de crianças ali na rua da casa dela, e eu vou fazer na casa dela, né? Então, os filhos dela tem que ser na casa onde tem crianças, os filhos dela vão convidar, porque a vizinha dela, e na igreja de crente não deixa, mas na casa da tia Bruna deixa. Então, vai lá, começou, fiz a classe de 5 dias, foi tão legal, tinham 30 crianças, a Bruna fala, poxa, eu queria fazer isso toda semana. Então, essa classe torna-se, então, uma classe de boas novas. Então, semanalmente, todo sábado, por exemplo, vamos fazer uma classe de boas novas na casa da Bruna, né? Então, nós tínhamos em casa uma classe de boas novas. O João Guilherme estava junto, eram crianças maiores, mas ele tinha 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e meio, ele estava lá, ele aprendia. Ele foi aluno, por exemplo, da tia Maria, né? A Maria do Matos, essa aqui. Foi aluna dele, com quantos anos? 6, né? Foi aluno dela. Então ele foi aprendendo, Com 4 anos de idade, o Espírito Santo o moveu, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele entendeu que ele precisava de Jesus, né? E ele tomou uma decisão. O adulto precisa se tornar uma criança para ser salvo, tornando evidente que a criança está na idade ideal para tomar sua decisão ao lado de Cristo, né? Que a gente já viu em Mateus 18. A gente brincava, né, a gente falava um tempo atrás que a criança era um disquete em branco, né? Hoje a gente fala disquete, tem alguns aqui que não sabem, até arrepia o cabelo, não sabem nem o que é, né? Agora a gente está na era do pendrive, por enquanto, né? Mas é um HD. A criança ela é um HD, ela é um pendrive virgem, em branco. E nós temos que ensinar a palavra de Deus, ensinar as coisas a respeito de Deus. Nós temos que aproveitar a idade certa. Lembrando que quando a gente ganhamos uma criança, a gente ganha uma vida toda. E quanto mais cedo, melhor. Para que ela possa ter forças lá na frente de falar não ao pecado. Então precisamos ensinar, precisamos falar. Então a criança ela é um disquete em branco, né? É um pendrive em branco, é um HD em branco que nós vamos ensinar. Às vezes o pessoal fala, mas a gente é tido como
a igreja que faz lavagem cerebral. E fazemos mesmo. Só que nós usamos água limpa, que é a palavra de Deus. E no mundo ele vai ter a lavagem cerebral com água suja, com o que não presta. Então nós temos que fazer mesmo. Encucar. Primeiro que a Bíblia manda, né? O que é encucar? É falar, 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 falar. Deitando, levantando, andando, sentando, todo momento. Todo momento. E hoje, nos nossos dias globalizados, a gente está com cada vez menos tempo. Né? A gente que já passou dos 50, eu estou com 51, né? Apesar de não parecer, mas estou com 51, né, Flávia? O pessoal às vezes pergunta se eu já fiz 40, né? Mas eu já tenho 51. Mas a gente que já passou dos 50, é interessante, porque a gente lembra, né? Hoje, gente, hoje já é 1º de fevereiro. Um mês já foi, 2019, um mês já era. E aí você para e fala, pô, vou pensar o que eu fiz nesses 31 dias de janeiro. Nossa, talvez a gente não vai nem conseguir lembrar. E passou tão rápido, passou tão rápido. Quando eu era pequeno, eu lembro que parece que o dia demorava para chegar, para passar. Ganhávamos alguma coisa, algum presente, era uma data especial para nós, sabe o quê? O Natal. Gente, mas como demorava o Natal, né? De um Natal para o outro. Hoje não, hoje parece que é mais rápido. Né? Não parece, por causa desse mundo globalizado. Então, se a gente não tomar cuidado, como pais, né, como professores de crianças, e aproveitar o nosso tempo, as oportunidades que a gente tem, a gente não consegue fazer nada. Então, aproveite o tempo. Tem vários jovenzinhas aqui, né, que ainda não têm filhos. Quando tiverem, quanto mais cedo, melhor. E aproveite o seu tempo. Por exemplo, a gente tinha, na época que as crianças eram pequenas, nós trabalhávamos com a UANSE. Trabalhamos lá na PIBA, trabalhamos aqui um tempo e tal, memorização bíblica. Então, o que eu fazia? Eu levava os dois para a escola. Um excelente momento de ir para a escola. Então, eu deixava lá os versículos da semana grudado no painel do carro. Nós íamos falando, porque eu também tinha que memorizar. Né? A Ana Célia foi diretora da UANSE, a Regina foi diretora da UANSE, eu fui diretor da UANSE. Então, a gente trabalhava com as crianças, né? A gente ouvia deles os versículos, mas nós, como líderes, tínhamos que falar. Eu tenho todas as minhas faixas, ursinho, faíscas, flamas e tochas. Eu tenho dos 4, só não tenho do JV. Mas a gente falava também. E quando que eu aproveitava? Um dos momentos era levando para a escola. Levando, buscando. Né? Então falava com o João Guilherme, falava com a Juliane e falava com a Débora, da Lázara, que ia comigo também. E se não falasse o versículo direito, levava cascudo. Mas a Débora não era minha filha. Era. Pergunta para ela se ela não levou uns cascudos. Né? Então, a gente precisa aproveitar o nosso tempo. Né? E hoje parece que está pior. Né? Hoje o Zé vai ter mais dificuldade do que eu. Porque parece que o tempo do Zé hoje está mais curto. A gente continua tendo os 24 horas por dia. Mas realmente, gente, a gente precisa aproveitar. Cada vez melhor o nosso tempo. A criança é sensível ao pecado. Ela não tem coração endurecido. Então, precisamos alcançar o coração da criança. Esse deve ser o nosso alvo. Alcançar o coração do nosso filho. Alcançar o coração do nosso aluno. Esse deve ser o nosso alvo. Né? A criança ela é humilde. Não é difícil para ela confessar-se pecadora e aceitar a salvação que Deus oferece. E quando você fala, você vai ensinando, no momento certo, que nós não temos o controle. Às vezes o pessoal fala, mas qual é a idade da razão? Não sei. Para alguns foi com 4 anos de idade. Outro foi com 8, com 10. Tem um amigo que disse, filho de pastor, que se converteu no seminário. Tomou uma decisão real ao lado de Cristo no seminário. Cresceu na igreja, filho de pastor. Né? Então, Deus tem o tempo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Aproveitando sempre as oportunidades que Deus nos dá. A vida da criança ainda está livre de muitas complicações. Por que a criança aprende muito mais fácil, por exemplo, computador? Às vezes, e olha gente, nós que temos já meio século, como é complicado a gente
pega, eu tenho alguns assessores mais novos, até para mexer no celular, porque a gente não entende, né? Esse pessoal faz esses negócios complicados, mas é interessante que você pega a geração de 50, a geração de 40, a geração de 30, a geração de 20, e cada vez mais. E a criança, ela chega, ela pega o computador, tenho certeza que o Bernardo, não, o pequeno, menor, o Murilo, chega lá na casa do vô, pega o computador e mexe, o vô não sabe fazer nada. O Murilo que ensina, você sabia? O Murilo que ensina para ele. Agora, o Murilo não está nem aí se quebrar o computador, não é dele, não é ele que vai consertar. Aí a gente fica assim cheio de dedos, né? Com medo de mexer, de estragar, de perder, né? De travar o computador, de perder, tal. A criança não tem esse medo, ela é tranquila, ela não tem essa preocupação. Por que a criança aprende a nadar fácil? Porque ela não tem medo, né? Precisamos aproveitar essa inocência, né? Entre aspas, da criança, para trabalhar no coração, para trabalhar o coração. A criança é confiante, acreditando facilmente naquilo que os pais e professores ensinam. Então você precisa ganhar a confiança dos seus alunos. Porque quando você tem a confiança, você tem o respeito, você tem a atenção. E é fácil de você ensinar, né? Lembre-se sempre disso. Então, a Bíblia mostra para nós que a criança, ela é capaz de entender o Evangelho e de aceitar a Cristo como Salvador. E a Bíblia ainda nos ensina. Jesus recebeu o perfeito louvor da boca dos pequeninos. Vou passar rapidinho esse daqui, mas depois você pode ler os textos aí. Na sabedoria de Deus, Ele muitas vezes oculta dos sábios entendidos as verdades eternas e a reserva aos pequeninos. Essa declaração está lá em Mateus 11, 25. Com o coração se crê, não com o intelecto. Não é preciso entender tudo, basta aceitar pela fé o simples plano da salvação. Às vezes, e a gente conhece, se você for parar para pensar, você deve conhecer algumas pessoas que têm muito conhecimento bíblico, muito conhecimento da palavra de Deus, às vezes mais que você, só que está aqui. Só no intelecto. Tem que descer um palmo para o coração. Não é só no intelecto, tem que descer para o coração. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. São loucura. A Bíblia diz que para o mundo é loucura aquilo que a gente crê, né? E às vezes, e você vê, né? É muito mais difícil crer na evolução do que na criação. E o que os cientistas, os físicos creem? Na evolução. Aí um dia o pastor Mendes falou que um dia uma pessoa dessa falando pro pai dele, né? O pai dele era bem simples, né? Morreu com quase 100 anos, bem simples e tal. E aí falando que não acreditava na criação, porque o homem veio do macaco e tal. Aí ele falou, tá, então me diz uma coisa. Quando que o homem perdeu o rabo? Aí o sábio lá ficou quieto. Senhor Antônio, não dá para conversar com o senhor. E foi embora. Um homem simples e letrado, mas com conhecimento de Deus. Fez calar aquele que se dizia sábio, estudioso, né? As crianças poderão permanecer firmes na fé, como foi o caso do Timóteo, né? Como que Timóteo foi criado? Com quem que o criou? Ele aprendeu de quem as verdades de Deus? Da avó, da sua mãe, né? A mãe Eunice e vó Lloyd, aprendeu desde pequeno. Então, ensine para os seus filhos, ensine para os seus netos. E eles vão aprender, guardar, e lá na frente, quando forem questionados da sua fé, eles terão firmeza, base para defender a sua fé. Então, é o nosso papel, tá? É o nosso papel. Lembremos ainda de que as crianças dependem de nós para mostrar-lhe o caminho certo. Ganhando uma criança, eu já falei isso, nós ganhamos uma vida eterna. Quando eu estava na PEC ainda, uma vez é meio comum, né, a gente perguntar para as pessoas, para as crianças, né, o que você quer ser quando crescer? É meio comum. E aí perguntaram para um menino lá do Rio de Janeiro, o que você quer ser quando crescer?
Aí ele falou, ou missionário ou bandido. A pessoa que perguntou levou um susto. Morava lá na favela do Rio de Janeiro, aliás, não é favela, na comunidade. Não tem mais favela. Favela é no nosso tempo, viu, Maria? É comunidade, agora não tem mais favela. Nas comunidades lá do Rio de Janeiro, tal, tinha um missionário americano, gringo, ligado à PEC, e ele tinha um trabalho, uma classe de boas novas, como eu falei do exemplo da Bruna, ele tinha uma classe de boas novas lá na comunidade, e assim, a comunidade toda conhecia ele, respeitava ele e tal. Então assim, as crianças se respeitavam muito, mas o tráfico de drogas era muito grande. E hoje pior, muita criança com 10, 12 anos está sendo levada para o tráfico, para aviãozinho, para levar drogas. Né? E aquele menino falou, depende de quem me alcançar primeiro. Essa foi a resposta para ele. Ou missionário, ou bandido. E a pessoa assustou, falou, mas como assim? Depende de quem me alcançar primeiro. Porque ele sabia do trabalho do missionário. Mas ele sabia de como era a luta no tráfico. E a realidade de muitas crianças nossas hoje. Nós precisamos alcançar primeiro. Vocês estão inseridas numa comunidade que tem muitas crianças. Muitas crianças. E vocês estão inseridos aqui porque Deus colocou. E a tarefa nossa, onde estamos inseridos, é trabalharmos para o reino de Deus. Pensando nas crianças, é batalhar. Voltando lá para Deuteronômio 6, é uma ordem para os pais. Só que essa ordem cai sobre nós, no sentido de que as crianças que nós temos, que Deus tem colocado à nossa mão, que não tem pai crente, essa responsabilidade é nossa também. Então não é só das 3 Marias dela ali, e mais o Murilo e o Bernardo. É as crianças que Deus tem dado a oportunidade da Maria trabalhar, da Bruna trabalhar, da Karen trabalhar, né? De cada um de nós. Devemos aproveitar as oportunidades. Tem desculpa. Tem um hino do HCC, eu acho que é 607, eu acho. Diz assim, o menino que vai ao mundo pertencer, servirá com muito amor ao seu Deus, ao seu Deus, seu Senhor. Aí repete, servirá com muito amor ao seu Deus, seu Senhor. Depois, a menina o que vai ao mundo escolher, ao seu Deus e seu Senhor. 607 mesmo, né? Deixa eu abrir aqui, que eu acho interessante. O menino o que vai ser? O que vai ser? Uma pergunta. Vai ao mundo escolher? Será servo de Jesus? Pregará de Cristo a cruz? Aí repete a pergunta. E a menina, que vai ser? Vai ao mundo pertencer? Servirá com muito amor ao seu Deus e seu Senhor? Uma pergunta. Mas olha a terceira estrofe. Tudo vai só depender de cumprirmos o dever de ensinar, amar e orar e viver vida exemplar. Vai depender de mim e de você. O que vai depender? De nós, como igreja, cumprirmos o dever de ensinar, amar, orar e viver vida exemplar.